Hoje vamos ao estudo dos processos de formação de palavras. Muito importante você ter em mente, já ao início de nosso estudo, que ao longo do tempo as línguas vão se modificando, os usos das palavras também vão se alterando. Existem palavras que vão desaparecendo, elas vão entrar em desuso e elas vão constituir aquilo que nós chamamos de arcaísmos. Por outro lado, palavras também vão surgindo e estas palavras que vão surgindo, nós damos nome a esse processo de neologismos, né? São as palavras novas. Já também igualmente importante lembrar que outras palavras elas não chegam a desaparecer, mas elas têm a utilização, elas têm um uso, elas têm um significado alterado ao longo do tempo. Bom você verificar, por exemplo, o que aconteceu com a palavra terrível na expressão ele é terrível. Ao longo dos últimos 60, 70 anos, esta palavra sofreu alterações, sofreu usos diferenciados ao longo do tempo. Muito importante ter uma ideia bem clara já a respeito disso. Um outro aspecto igualmente importante, antes de nós iniciarmos o estudo dos processos de formação de palavras, é você estar ciente da presença de palavras primitivas, que são aquelas palavras que vão dar origem a outras palavras, e das palavras derivadas, que são aquelas palavras que se originam de outras palavras. Então, verifique que da palavra casa e da palavra flor, palavras primitivas, você tem, por exemplo, uma série de outras palavras que se formaram destas palavras primitivas. No caso, aquilo que nós chamamos de palavras derivadas. Muita atenção já a esse aspecto. E agora, já falando nos processos de formação de palavras, é bom, muito importante também você já ter atenção em relação a um processo que nós chamamos de composição. Lembra que na composição nós vamos juntar palavras inteiras. Juntamos duas palavras, não é, por exemplo, e dessas duas palavras inteiras nós vamos obter uma outra palavra. E então, na composição, por aglutinação, então a composição, lembra, a composição pode ser por aglutinação ou por justaposição. Na composição por justaposição, nós juntamos palavras e não ocorre perda de sons. É o que acontece, por exemplo, quando você junta as palavras gira e sol, gira verbo, sol substantivo, e o que acontece também, por exemplo, quando você pega a palavra sexta, o numeral sexta, e junta com o substantivo feira, féria, que vem do latim féria, feira, dia. Então você obtém girassol e obtém sexta-feira. Não ocorre perda de sons, não ocorre perda de fonemas, então você tem um processo chamado justaposição. Então, na composição com justaposição, não ocorre perda de sons. O outro processo também de composição é a aglutinação. A aglutinação ocorre quando você junta duas palavras e ocorre perda de sons. É o que acontece, por exemplo, quando você pega as palavras planalto e a palavra pernalta. Na palavra planalto, você tem a palavra plano, junta a palavra alto. Observe que quando você forma planalto, ocorre perda de um som, ocorre perda de um fonema. A mesma coisa aconteceu quando você formou, por exemplo, a palavra pernalta, perna alta. Planalto, pernalta, aguardente, são exemplos de aglutinação. Juntamos palavras, formamos uma terceira palavra com significado diferente. Detalhe, na justaposição não ocorre perda de fonema, na aglutinação ocorre perda de fonema. A esses dois processos nós chamamos de composição. Então, composição por justaposição e composição por aglutinação. Um outro processo igualmente importante, também muito frequente em provas, é o processo da derivação. Na derivação, nós juntamos afixos, ou seja, juntamos os prefixos e os sufixos. Agora, também com muita atenção, com muito cuidado, observe o que acontece com as palavras, por exemplo, a palavra infeliz, a palavra lealdade, a palavra, por exemplo, a palavra deslealdade e a palavra infelizmente.
Observe que na palavra infeliz, nós pegamos a palavra feliz e acrescentamos um prefixo, então nós temos aí um caso de prefixação. Mesma coisa acontece com a palavra leal, que eu posso formar desleal acrescentando um prefixo, então nós temos aí também um exemplo de prefixação. Se agora eu pego a palavra feliz e acrescento um sufixo mente, ou a palavra leal e acrescento o sufixo ade, eu vou obter felizmente e lealdade. Observe que aí nós acrescentamos sufixos, acrescentamos terminações, então nós temos aí um caso de dois exemplos de sufixação. Legal? Então, muita atenção até aí e agora muito mais cuidado com o que acontece com as palavras infelizmente, com a palavra deslealdade, com a palavra entardecer ou com a palavra abençoado. Observe que em infelizmente eu posso formar somente infeliz e posso formar a palavra somente felizmente. Somente infeliz, somente infelizmente. Existem separadamente a prefixação e a sufixação. Então, quando podem ocorrer separadamente prefixação e sufixação, então nós temos aquilo que nós chamamos de derivação prefixal e derivação sufixal. É o que aconteceu também com lealdade, que vinha de leal, e desleal e deslealdade, eu poderia formar também somente a palavra desleal. Então, quando eu posso formar somente prefixação e somente sufixação, nós temos aquilo que nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. Quando um desses processos não pode acontecer, então nós temos aquela derivação que nós chamamos de derivação parasintética. Observe que na palavra, por exemplo, ensurdecer, não existe somente a prefixação, nem existe somente a sufixação. Então, para que a palavra ensurdecer, eu tenho a palavra surdo, então, que é a palavra primitiva, então, para essa palavra ensurdecer acontece, nós temos que colocar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o prefixo e o sufixo. Essa é a grande diferença entre derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética. Muito cuidado na derivação prefixal e sufixal. Podem ocorrer separadamente a prefixação e a sufixação, enquanto na derivação parasintética não posso formar separadamente a prefixação ou a sufixação. Muito cuidado para não cair em armadilhas envolvendo de palavras em que é necessário fazer a diferença entre derivação prefixal e sufixal. Agora vamos a um outro caso que aqui requer muita atenção, porque envolve o conhecimento, né, de outras línguas. Eu até recomendo que, no caso do hibridismo, em que nós juntamos palavras de línguas diferentes, você resolva as questões por eliminação, porque você só vai perceber, não é, que as palavras são de línguas diferentes se conhecer a utilização destas palavras em outras línguas. Se, por exemplo, nós temos a palavra automóvel e a palavra, por exemplo, burocracia, observe que automóvel vem do latim. É a primeira palavra, automóvel, o auto vem do grego, o móvel vem do latim, então nós temos palavra formada com palavras de duas línguas diferentes, auto, grego, latim, móvel, latim. Então daí a palavra automóvel, no caso de hibridismo, mesma coisa com a palavra burocracia. Então virou do francês e cracia do grego, crassos do grego. Então francês e grego, hibridismo. Muito cuidado, porque podem aparecer em outras palavras. Em nossas provas, podem aparecer em nossas provas outras palavras formadas de línguas diferentes. Então você terá muita dificuldade se você não conhecer, não é, a origem destas palavras. Então, apareceu exemplo de hibridismo, alternativa com hibridismo.
faz a questão por eliminação, me parece o processo mais seguro. Já a onomatopeia ocorre quando nós colocamos palavras, né, em que há uma imitação de sons. As onomatopeias também são muito frequentes na língua. Então, onomatopeia, quando você tem, na verdade, né, palavras que imitam sons, como, por exemplo, ping-pong, zum-zum, reco-reco, tic-tac, bem-tv. Então, palavras que imitam som, que nós introduzimos essas palavras na língua. Então, quando isso acontece, nós temos o chamado, no caso, a chamada onomatopeia. Observe agora que algumas palavras, elas se originam de verbos, não é? E formam substantivos que indicam ação. Então, essas palavras vão constituir aquilo que nós chamamos de derivação deverbal, não é? Ou derivação regressiva. Observe que da palavra chorar eu formo choro, então choro vem de chorar, destaque vem de destacar, visita vem de visitar. Então, observe palavras que se originam de verbos, não é? Então, nós temos a formação de palavras regressivas ou no caso aí, nós temos uma palavra de origem deverbal, né, do verbo. Então, derivação regressiva, palavras que se originam de verbos, não é, e formam substantivos, geralmente são os substantivos abstratos. Então, observe, choro vem de chorar, destaque vem de destacar, visita vem de visitar. Então, são exemplos clássicos de derivação regressiva ou derivação deverbal. Importante aí que você tenha também muita atenção com os casos de derivação imprópria ou derivação ou a conversão. Aqui, embora pareça fácil, observe que na prova a banca vai evitar, ela não vai sublinhar a palavra, ela não vai destacar. Então, porque neste caso a palavra não muda a forma, ela muda somente a classe gramatical. É o que aconteceu, por exemplo, com a palavra jantar, né? Então, jantar é verbo, mas o jantar, então o jantar, substantivo. Então, quando eu digo assim, ela admira o belo. Belo é adjetivo, mas o belo passou a ser substantivo. A palavra não mudou a forma, mudou a classe gramatical. Então, é necessário que você olhe a frase por inteiro, né? Não vai haver destaque em relação à palavra, a palavra não vai aparecer sublinhada. Então, muita atenção. Se você nota que na frase a palavra ela teria uma outra classe gramatical e foi usada com variação de classe gramatical, ela mudou de classe gramatical na frase, então você tem um caso de derivação imprópria ou de conversão. Então, muita atenção a este detalhe. Por último, eu chamo sua atenção para as abreviações vocabulares e para aquilo que nós chamamos de siglonimização. Siglonimização é a presença de siglas, né? E a abreviação vocabular quando você corta a palavra. Quando, por exemplo, ao invés de dizer cinema, você diz cine. Outros exemplos são moto, pneu, TV. Não é? Então, muito importante a presença das abreviações vocabulares e a presença também da siglonimização. Muita atenção a esta abordagem teórica, porque a partir daqui você poderá resolver com eficiência, dominando este assunto, você poderá resolver com eficiência as questões de formação de palavras que poderão e que deverão aparecer na sua próxima prova. Até os nossos próximos encontros. Não deixe a banca derrubar você. Cuidado com as armadilhas que a banca vai elaborando durante a elaboração, durante a elaboração das questões.